Professor, me diga uma coisa, o que é esse resíduo máximo permitido? Que análise de resíduo é esse? Ou então, o limite máximo de resíduo é a quantidade de máxima de resíduo de algum produto, de algum princípio ativo no produto comercial. Então, de fato, você, ao consumir um produto que vem da agricultura convencional, infelizmente, normalmente, você vai estar consumindo algum tipo de resíduo ali. Porque a agricultura convencional faz uso de vários produtos no seu sistema produtivo. Então, pelo que eu estou entendendo, é uma quantidade aceitável de resíduo naquele produto. Então, eu estou comendo um determinado fruto e aquele fruto ali vai ter alguma coisa de veneno dentro dele. Dentro ou fora, mas na verdade essa quantidade permitida, teoricamente, é uma quantidade de produto que seja metabolizada pelo nosso organismo e não vai fazer mal, não é, à nossa saúde. Então é basicamente isso, é o limite máximo permitido em que aquela quantidade ali para cada produto ela seja inócua à saúde humana. Mas a gente que prega agroecologia, não é? A gente tem uma bandeira que a gente levanta que o limite máximo permitido é o zero, é o limite zero, não ter presença de resíduo no alimento. Como é que quando se faz essa avaliação, como é que está sendo os resultados dessa avaliação? Isso, o PARA, né, que é o Programa de Análise de Resíduos em Alimentos da Anvisa, todo mundo tem acesso. Você entrar no site da Anvisa, colocar no Google, né, e procurar lá dentro do site da Anvisa o programa PARA. Você vai ter acesso, não é, a essas análises, né? Infelizmente, mais de 50% das amostras estão contaminadas. Tá? É esse o resultado, vamos dizer, geral. Para maiores detalhes, tem que acessar o relatório. Eu não tenho em mente aqui todos, né? Mas mais de 50% das amostras estão contaminadas, né? E com diferentes irregularidades. Quais são essas irregularidades? A presença de produtos não registrados para cultura, a presença de produtos Então, banidos, a presença de e, só finalizando aqui, a presença de produtos acima do limite permitido. entende? Quer dizer, um produto que não está sendo autorizado seria o quê? Você pega um produto que tem licença para um determinado cultivo, utilizar em outro cultivo, seria isso. Exatamente. E esses que não são autorizados de forma nenhuma, a explicação seria o contrabando, por exemplo, desses produtos. Exato. Ou então um estoque de produtos que eram muito eficientes, não é? Que o agricultor tem, algumas empresas, ou não sei a origem, tem em estoque e fazem uso. Como, por exemplo, um produto muito utilizado, né, em banana, em melancia, que é o tal do furadã. Infelizmente a gente anda no campo, não é? E ouve falar do uso ainda desse produto banido há bastante tempo aqui da agricultura brasileira. Então, pela sua alta eficiência, não sei a origem, se é contrabando ou alguém tem em estoque ainda esse produto, ele continua aparecendo nas amostras. Ô, Walter, para se livrar desses resíduos, a gente tem que recorrer à agricultura orgânica, então. É uma, é uma das alternativas. Né? Para gente que hoje Pernambuco se destaca, né, como um dos maiores produtores de alimentos orgânicos no Brasil, né, o maior número de feiras e maior número de agricultores registrados como orgânicos, que são as OCS, né? É a Organização de Controle Social, o Organismo de Controle Social, né, que certifica aquelas feiras, né, autocertifica que aqueles produtos comercializados são orgânicos e agroecológicos, não usam O agrotóxicos. governo acompanha esses produtos, também faz análise lá. Isso, o Ministério da Agricultura tem um cadastro, o registro de todos esses agricultores e a nível estadual, a Adagro, a Agência de Defesa Agropecuária do Estado de Pernambuco, ela faz o monitoramento dessas feiras, não é, fazendo análise desses produtos, né, de forma aleatória. Então, quem entrar hoje no site da Adagro visualiza alguns resultados, inclusive com alguns produtores notificados, né, na análise demonstrar resultado positivo na presença de alguns princípios ativos. Então você tem acesso a isso, a feira, o nome do agricultor, não é? E qual o produto que foi contaminado.
Então, infelizmente, nas feiras orgânicas também há a chance, né, de alguns agricultores, às vezes por desconhecimento ou por contaminação externa também pode ocorrer, né? Então a Adagro notifica e a pessoa pode se defender, né, de como ocorreu aquela contaminação. Então a gente tem sim esses acessos hoje públicos, né, de você verificar, né, até nas feiras orgânicas, né, esse monitoramento de resíduo. Ô Walter, vê bem, falando desses resíduos, né, que você disse que pode estar dentro do alimento ou mesmo fora do alimento, eu fico preocupado porque às vezes eu vejo no YouTube, por exemplo, nessas redes sociais, alguns médicos inclusive, dizendo de como fazer a limpeza desses produtos. Então eu vejo que alguns indicam fazer a lavagem do alimento, outros fazer limpeza com bicarbonato de sódio. Isso funciona realmente? Vai limpar o alimento dos resíduos agrotóxicos? Isso aí também é uma ótima pergunta, porque muitas pessoas acham que o simples fato de lavar o produto está eliminando o resíduo de agrotóxicos do alimento. E não é bem assim. Os princípios ativos, os produtos, vamos dizer assim, os agrotóxicos, eles têm uma coisa que a gente chama de modo de ação, né? Modo de ação e também atuação dentro do organismo tratado, né? Que é a planta. Então, existem produtos que são de contatos, que a gente chama de contato, que ele atua externamente. A presença do resíduo sobre o alimento gera uma proteção. Então, a substância química está externa. Então, a lavagem pode reduzir, sim, a quantidade de produto, né? Como lavagem é uma asepsia externa, né? Que vai limpar o fruto, o alimento ali externamente. Mas existe um grupo de agrotóxicos que tem uma ação sistêmica. O que é isso? Atua na seiva da planta. Então a lavagem não elimina esses resíduos, né? Porque está dentro da planta, dentro do fruto, dentro da hortaliça. Então como é que a gente elimina isso? Né? Então uma das maneiras de tentar diminuir esses produtos sistêmicos é a gente comprar o produto e deixar ele um tempo fora da geladeira, por exemplo. Então, o produto, ele mesmo colhido, ele está ali na sua ação, respirando, vamos dizer assim. E esse tempo, quanto maior o tempo que ele fica na sua casa para ser consumido, ele naturalmente está eliminando aquele produto ali, diminuindo, né, degradando aquela substância química presente nele. Mas uma simples lavagem, ela não elimina esses produtos sistêmicos. E infelizmente, a maioria das novas linhas de produto tem essa ação sistêmica. Então, a maioria dos produtos hoje estão dentro do alimento e coloca, assim, a sociedade em risco. A maneira, como voltando à pergunta anterior, de evitar isso é o consumo de produtos de origem orgânica ou agroecológica.